Eu comecei a gravar aqui. Nós temos um seminário aqui de revisão sistemática, meta-análise. Gustavo, então a palavra está contigo. Tá, galera. Vamos conversar hoje sobre ferramentas de busca, né, e bases de dados. Então, eu e o Dudu, quando a gente conversou ali, né, e elaborou o cronograma, a gente pensou que nesse segundo momento, depois que a gente entendeu melhor já o que é uma revisão sistemática, né, quais são os tipos de revisão que tem, a gente vai começar com a nossa busca, né? E aí eu acho que o que a gente vai fazer hoje, que é bem valioso para nós, é a gente começar a entender um vocabulário das revisões sistemáticas, que às vezes nos dá um soco, assim, quando a gente vai ler os manuais lá, o Prisma, o Cochrane, a gente começa a ler um monte de termo, um monte de... e a gente nem entende direito o que são as coisas, o que é a tal da base de dados, o que é, né, o que são as ferramentas de busca, o que são essas coisas. E aí hoje eu tô pensando em conduzir mais por esse lado, tá? Deixa eu abrir aqui uma apresentaçãozinha. Me digam se vocês estão vendo. Opa! Aí. Estão vendo? Sim. Boa. Já dei spoiler. Então, vamos falar de base de dados e ferramentas de busca, né? Então, o que a gente faz quando a gente quer buscar ciência, né? Eu acho que a gente aprende muito cedo na graduação como é que se busca artigos científicos, né? Que é assim, né? A gente bota no Google, né? A gente não tem outras ferramentas para acessar a ciência, né? Em princípio, quando a gente de fato quer achar alguma coisa, em geral a gente vai para o Google, né? A gente tem a ferramenta do Google Acadêmico e a gente busca artigos lá, né? Quando a gente está afim de ler sobre alguma coisa, e tudo bem. Mas, quando a gente estava começando a falar das nossas revisões sistemáticas, né? Ou de qualquer forma de revisão, quando a gente está indo atrás da literatura de uma maneira mais sistemática, a gente tem que ir atrás das bases de dados, né? No mínimo, nessa situação, a gente tem que ir atrás de bases de dados científicas. As tais databases, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas, né? O que são, em primeiro lugar, né? Vou para as bases de dados. O que são as bases de dados? Elas são centrais que armazenam grandes quantidades de registros e publicações de maneira sistematizada. Então, quando eu vou numa base de dados científica, eu vou achar uma grande quantidade de assinaturas de periódicos lá da base de dados. A base de dados ela abrange vários journals, vários periódicos e, portanto, tem acesso a vários artigos. Os artigos estão lá. Então, quando a gente busca, a gente vai achar por essa base de dados. Podem ter diferentes coisas associadas, indexadas numa base de dados, né? Vinculadas numa base de dados. A gente pode ter só resumos, a gente pode ter artigos, a gente pode ter os conference proceedings, né? A gente pode ter os registros de eventos e de resumos que foram publicados em eventos. Uma base de dados pode incluir diferentes coisas, tá? Quando a gente fala da indexação, por exemplo, né? Isso até é uma maneira de avaliar journals, avaliar periódicos, quando a gente vai decidir publicar, né? Que a gente está decidindo para qual revista, para qual journal a gente vai publicar. Uma das maneiras pelas quais ele é avaliado, isso a Qualys, por exemplo, né? Sustenta nisso, nos artigos, é onde é que ele está indexado, né? Em quais bases de dados ele está indexado. Se eu publicar nesse journal, alguém que procurar lá numa base de dados vai achar. Isso está ficando claro até agora? Essa parte conceitual, mas se alguém tiver alguma dúvida aqui, por favor, vai perguntando, tá, gente? Não tem muito slide nesse negócio hoje, a ideia é a gente conversar mais quando o negócio ficar complicado e depois a gente vai fazer um exercício. Tá bem? Então, quando eu falo de base de dados, elas podem ser mais generalistas, né? Por exemplo, na área da saúde a gente tem Scopus, Cochrane, né? A gente tem essas bases de dados que são de tudo na área da saúde. Ou elas podem ter assuntos específicos. Eu tenho bases de dados, por exemplo, que são específicas de trauma. A Pilots é uma base de dados que tem só publicações relacionadas a trauma, né? Estresse pós-traumático. A PsycInfo é específica das ciências comportamentais e psicologia e coisa assim. Então, a gente tem base de dados para questões específicas. E, geralmente, quando a gente está falando de um periódico, ele está indexado em mais de uma, em várias. Então, esses são os lugares em que a informação está concentrada.
já fica claro aqui também, né, gente, porque que quando a gente lê uma revisão sistemática, tem mais de uma base de dados ali. Né? Por que será que quando a gente faz uma revisão sistemática, as pessoas colocam uma lista de bases de dados que eles buscaram, pensando nisso? Na verdade, alguém tem uma resposta para isso? Por que eu procuraria em mais de uma? Porque diferentes bases de dados vão abarcar diferentes periódicos e revistas, então tu tem um alcance muito maior da evidência existente. Boa. Não tem... as bases de dados têm bases de dados maiores ou menores, mas não tem uma que tenha todos os artigos do universo. E elas não necessariamente se sobrepõem, né? Então, tu vai ter, por exemplo, um periódico que está na base A, B e C. E aí tu vai ter outro que está na C, D e E. Então, se tu procurar só na base A e B, tu não vai achar o artigo, né? Então, por isso que geralmente as revisões elas têm 2, 3 bases de dados para que tu tenha um alcance, uma abrangência maior, né? Porque periódicos podem estar numa base, mas não necessariamente na outra. E a gente não tem, que eu acho bizarro, uma base que tenha todos os periódicos, digamos assim, né? A gente não ter uma base unificada é porque cada base tem as suas próprias regrinhas, peculiaridades, porque eu sei só que a Cochrane tem, digamos assim, um método próprio para do que ela aceita de revisões e de trabalhos, mas eu não sei quantas outras. Tem aqui, Pedro, aí tem 2 pontos, né? Tem realmente bases específicas, elas têm critérios próprios e não são os mesmos, né? Tem uma questão que é o escopo, a abrangência de cada uma das bases. Algumas bases são dedicadas ao nicho da literatura, como o Gus já falou, e também tem questões comerciais, né? Toda a publicação é um gigantesco negócio, né? E esse negócio é gerenciado por algumas poucas editoras comerciais, né? Alguns publishers comerciais. Então aí tem muito interesse do ponto de vista do que tem acesso numa e noutra base, né? Essas bases, esses acessos, essas bases são vendidas para indivíduos e instituições no mundo inteiro, né? Então, isso é algo caríssimo, né? Caríssimo. Nós temos uma muito privilegiada no Brasil, que é o portal de periódicos da CAPES, que é uma negociação que o país fez com as principais publishers, né? Com as principais editoras. E por isso as universidades, algumas universidades têm acesso a isso. Mas de outra partida, se você, indivíduo, vai buscar um artigo, de $25 para cima por artigo acesso, né? Então, isso é um grande negócio, né? Então, aí não vamos entrar muito na política e na economia por trás disso, mas isso responde em parte porque certas bases cobrem certos títulos, outras não, né? Algumas bases existem em diferentes níveis, né? Então, por exemplo, lá o Easy Web of Science tem a Core Collection, né? Que é a coleção central, né? Então, é um critério mais estrito para pertencer ali, né? Então, outras são mais amplas, tá? E é interessante também saber... Não, desculpa, só é complementar, assim, que se fala muito hoje, né, nesses open access e tal, mas só uma curiosidade, assim, realmente a gente tem aqui uma posição privilegiada nesse sentido, por 2 motivos. Primeiro, a gente tem o Periódicos CAPES, que é fantástico, né, e nos dá acesso a não sei quantos por cento, mas praticamente quase todos. E aqueles que a gente não tem acesso, existem outros meios, né, Sci-Hub, etc., que, enfim, as pessoas usam, né? Mas, por exemplo, assim, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu não pode usar o Sci-Hub lá, sabe? Então, tipo, é bloqueado. Então, se tu usa, eles cortam a tua internet de casa. Então, tu não... É assim, ó, não tem como ter acesso aos journals que lá a universidade que eu tava, o Wi-Fi lá da universidade, o Edu Roan lá da universidade pagava. E é bizarro, às vezes não tinha, eles estavam na época a University of California quebrando o pau com a Elsevier, e eles quebraram tudo lá, não tinha como acessar os artigos da Elsevier, imagina. E não tem mesmo, porque tu não pode usar o Sci-Hub, a universidade não tem, tu não tem outros meios, aí eu ficava pedindo pro pessoal daqui, baixa o artigo aí e me manda o PDF.
porque é total, assim, paywall e não tem o que fazer. Aqui não, né? Aqui tem... Então, isso que o Dudu está falando do paywall, é essa barreira de entrada para os artigos, né? Que é, eu tenho que pagar para a decência. Então, nesse assunto, eu posso fazer uma perguntinha? Sim. Esses dias surgiu a dúvida, eu estava lendo uma revisão sistemática e eu fiquei pensando, e se os artigos não estão liberados e a pessoa usa Sci-Hub? Não tem como saberem, né, que quando ela estava fazendo a revisão sistemática, ela usou Sci-Hub para acessar aqueles artigos. Ninguém né? se importa. Tá. Posso ver? Era a minha pergunta, eu fiquei pensando, eu acho que foi pro projeto da Miri, a gente estava procurando artigos sobre relação terapêutica e eu fui e nem olhei quais que eu tinha pego legalmente e ilegalmente, eu não chequei. Se a gente fosse usar esses em algum momento, teria Eu sou obrigado a te problema. dizer que essa reunião está sendo gravada. Não, tô brincando. Tá. não tem Tô preocupada agora. Não tem problema. Ok, vamos saber, obrigada. Não, Enfim, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do paywall e da ciência grátis ou não, do acesso aberto, mas é uma questão que está sendo discutida aí bastante. Né? Então, só para dar exemplos, né, das bases, para os nomes que vocês vão ver quando vocês fizerem uma revisão, né? As bases de dados mais generalistas, e o Dudu estava falando de a gente combinar bases de dados, geralmente a gente vai ter umas específicas e as generalistas, né? A gente vai ter essas duas coisas para o meu assunto, para o assunto que eu estou pesquisando. Se a gente pesquisa trauma aqui, é bom ter a Pilots e é bom ter as generalistas, né? Então, tem a Cochrane, tem o Embase, né? A PubMed, Medline, né? Funciona igual, a Medline é incluída na PubMed, né? Mais na área biomédica, Scopus, né? Web of Science, Easy, que é o Christian estava falando. Então, essas são exemplos de bases de dados. E o Christian estava falando sobre a questão econômica disso. Essas bases de dados surgem de algum lugar, né? Alguém sustenta essas bases de dados, né? E daí depende disso também, né? De qual instituição, surge de uma editora, surge de uma... né? E por aí vai, de onde surgem as bases de dados, quem é que está sustentando essas bases de dados, né? Mas, enfim, a gente tem maior ou menor amplitude aí nessas bases, o quanto elas cobrem. Específicas aqui tem outros exemplos, né? A PsycInfo, a Lilacs, que é a nossa latino-americana de ciências da saúde, né? Então, quando a gente quer pegar mais artigos também em português, espanhol, né? Geralmente a gente usa a Lilacs. E base de dados, né, de TEPT ali é a Pilots. Exemplos. Como a gente estava falando, né? Existe mais de uma iniciativa para que pessoas tenham acesso à ciência de maneira gratuita, né? A iniciativa de Open Access é uma delas, né? Ela começa com algumas instituições que fazem bases de dados de acesso aberto. O que acontece? O financiamento precisa continuar existindo. Publicação e tal, ela acaba sendo paga de alguma forma, né? Muitas vezes o que a gente tem nos journals que oferecem Open Access hoje, ou seja, essa possibilidade de publicar de maneira que o leitor não vai precisar pagar, é que o financiamento é passado para o autor, por exemplo, né? Então, o que a gente mais tem ainda, na verdade, se a gente vai publicar um artigo, a nossa opção de publicá-lo em Open Access ainda, o principal é o autor pagar, né? E daí ele pagaria com um grant da universidade, pagaria com alguma coisa assim. E essa questão, só para complementar, assim, a ideia do Open Access é que, assim, eu como autor, ou, né, independente do dinheiro sair do meu bolso ou de um edital do que eu ganhei ou que a universidade poderia me ajudar, mas a ideia é que eu possa pagar para que as outras pessoas possam ter o acesso livre. Essa é a ideia do Open Access. Então, tem revistas que são full Open Access, ou seja, para tu publicar lá, tu tem que pagar. Frontiers, PLOS, né? Tem vários outros. Então, para tu publicar lá, tu tem que pagar, porque todos os artigos daquele grupo são acesso aberto, ou seja, todo mundo pode entrar tendo convênio, inscrição ou não, qualquer pessoa pode ir lá e abrir. E tem outras revistas que elas são fechadas, mas eu como autor posso escolher, não, eu quero pagar para que todo mundo possa acessar o meu artigo
sem precisar pagar. Então, eu pago para que as outras pessoas acessem o artigo. E é caro, assim, né? Dependendo da revista, $2.000, $3.000 às vezes. É muito dinheiro, né? Dependendo do contexto nosso aqui, é impossível. O dólar tá 5,56 hoje, vai dar, tipo, R$15.000, né? Mas num contexto nos Estados Unidos, onde tu ganha 1 milhão por ano para fazer pesquisa, tu pagar $3.000 é de boa. É até bom, porque daí, né, mais pessoas vão estar lendo o teu artigo e, em tese, vai ser mais citado, né? Mas é uma equação, assim, é uma balança bem delicada, assim, publica Open Access ou não, né? E tem uma discussão gigantesca, né, hoje, em função disso, né? Que tipo de barreira é essa de acesso à ciência que geralmente é financiada via verba pública, né? Então, tem se discutido muito esse modelo, assim, não sabia exatamente para onde isso vai, mas tem se repensado algumas coisas nesse sentido. Já tem um monte de gente aí falando de usar o Twitter para publicação, né? O pessoal tá querendo achar saída de tudo que é jeito, de tudo que é jeito para essa barreira aí que realmente tem seus vários vícios, né? O Dudu estava falando, acaba se publicando mais em algumas regiões do que outras, tem tudo isso. Mas, enfim, tem outras saídas de financiamento do que o autor pagar, tem alguma galera que faz ali, né, doações e tal, mas isso ainda é muito incipiente. Na prática, se tem Open Access, é o autor que está pagando hoje, né? A maior parte das revistas funciona nesse modelo que o Gus falou, que é o Gold Open Access, né? É quando o autor paga, né? E aí tem toda uma classificação de cores, né? Assim, de Open Access tem outras, e aí são menos, mas que é o que a gente chama do Diamond, ou Platinum Open Access, né? Aí não, o autor não paga, né? O leitor não paga, né? Aí realmente é um acesso aberto aqui, né? A discussão por trás, né? A maior crítica por trás dos paywalls é que as editoras têm uma margem de lucro absurda, o que não seria, enfim, um problema, mas né? É um problema. E quem paga isso? Quem paga isso é a sociedade, né? Então, o que acontece numa publicação? Né? Tu tem uma pesquisa que, em geral, é feita com dinheiro público. Tu tens um processo de editores que, em geral, não são remunerados, e revisores, né, de artigos que nunca são remunerados ou rarissimamente são remunerados, embora esse modelo esteja em discussão. Então, que fazem um trabalho gratuito para as revistas, né? E aí você tem para o usuário, né, para o cidadão, para o agente público poder ler a pesquisa, ele precisa pagar, né? Então, é um modelo muito enviesado do ponto de vista do que está acontecendo isso, né? Por isso tanta crítica nesse modelo, por isso que o que o Dudu falou, né? O sistema da Universidade da Califórnia, né? E o System como um todo, né? Tentando romper com os grandes editores, então são movimentos de blocos, né? Mas a tendência aqui é nós realmente, ao longo do tempo, migrarmos para plataformas abertas e open access, tá? E a guerra foi grande, que eles mandaram e-mail para os professores dizendo assim, ó, não publiquem os seus artigos no grupo Elsevier, para tipo, o tamanho da briga que eles estavam querendo comprar. Tipo, vocês têm que publicar Wiley, sei lá, PLOS, mas não publiquem no grupo Elsevier, assim, uma briga feia, assim, de cachorro grande, né? Porque a UC System lá tem, sei lá, ganhou mais um Nobel agora, semana passada, né? É ganhadora de sei lá quantos né, prêmios, então é uma briga gigante, assim, foi feio o negócio, né? E por que isso importa para nós que estamos fazendo a nossa pequena revisão sistemática aqui, né? Porque na prática eu tenho acesso a alguns artigos e a outros não. Claro que a gente tem uma questão libertadora aqui, né? Para quem conhece essa moça, né? Que é a nossa querida moça do Sci-Hub, né? Então é uma saída que a gente tem. Quando a gente fala em literatura cinzenta, né? Na Grey Literature, que é algo que vocês vão ver muito
É um vocabulário que vocês vão ver também na revisão sistemática. Todo manual de revisão sistemática que vocês vão ler vai falar disso em algum momento. Eu posso ir atrás desses artigos que estão publicados nas bases de dados, mas mesmo nessas bases eu vou ter algum nível de acesso ao que é chamado de Grey Literature, que por definição é essa literatura que não está bonitinha, formalzinha no journal. Não é aquele artigo que foi ali para o journal e está publicadinho, né? Exemplos desse tipo de literatura são estudos que são mais de difícil acesso, que estão publicados, mas é difícil porque está lá no repositório da universidade e tal, é a dissertação que o cara nunca mandou para um journal, né? Um relatório lá que está num site do governo, que não está na base de dados, né? Uma coisa nesse sentido. Oi, congressos com C cedilha, de onde saiu aquilo ali? Meu Deus. Trabalhos aprendizados em congressos com C cedilha, né? Oh, beleza. Né, só tem um resumo do trabalho, eu precisaria entrar em contato com o autor para pegar algum resultado daquele estudo, né? Nós aqui, se a gente for pensar no nosso grupo de pesquisa, nós temos bastante Grey Literature, né? Eu tenho um resumo lá que eu mandei para um congresso que não virou um artigo e que tem dados, né? Tem dados ali sobre pacientes com TEPT. Então, pesquisa governamental de empresas privadas, ensaios clínicos que ainda não estão publicados ou que estão em andamento, e a opinião de experts e coisas assim. Tudo isso é literatura que eu não... são dados, informações que eu não encontro botando na busca da base de dados ali necessariamente, ou achando num journal. Então, tem gente que... existe uma recomendação de que a gente tente fazer isso o máximo possível, né? Alcançar essa literatura, né? Fazer esforços para ir atrás de mais dados quando eu faço uma revisão sistemática, né? Aí tem também algumas bases, tem alguns lugares que servem para a gente acessar a Grey Literature, né? Uma base de Grey Literature, que acessa acervos de universidades e tal. Ainda é muito difícil, ainda é um trabalho muito... que cada pessoa que vai fazer... Para isso não existe tanta padronização nas revisões sistemáticas, né? Como é que se acessa a Grey Literature. Tá? Mas é uma coisa que se fala aí, que se busca, e que é um padrão, vamos dizer assim, um padrão ouro das revisões sistemáticas, que tu vá atrás disso. Com certeza tu pode publicar sem isso. Tu pode publicar sem falar na Grey Literature. Tu pode falar só que tu fez a tua busca e tá tudo bem, né? Mas é uma coisa que vocês vão ver aí nos manuais. E vamos falar agora, né, da parte prática mesmo, né? Estratégia de busca. O que é a minha estratégia de busca? A minha search strategy, né? Quando vocês vão ver lá no artigo de revisão, quando os caras falam da search strategy, né, da estratégia de busca deles. Essa estrutura de termos-chave que eu uso para buscar numa base de dados. Das keywords. É a minha estrutura de termos que eu usei para buscar numa base de dados. Essa estrutura, os termos que eu vou buscar, aí a gente vai fazer o link com a aula que o Dudu deu 2 semanas atrás. Ela é baseada na minha pergunta de pesquisa e no pico, né? Que é aquela, quais são os meus participantes, qual é a intervenção, né? Quais vão ser os comparadores que eu vou usar e os desfechos. Então, isso é o que vai ser os meus termos da minha busca, basicamente. Né? É isso que eu vou usar para buscar. Qual que é o problema? Geralmente, a minha estratégia de busca, o jeito que eu vou escrever a minha busca, a gente vai ver vários exemplos, tá? Mas o jeito que eu vou escrever a minha busca pode variar conforme a base de dados. Tá? A gente vai ver isso agora. E é muito recomendável que a minha estratégia de busca seja incluída na minha publicação de revisão sistemática. Tem revisões sistemáticas que vocês vão olhar aí e não vai estar incluída a estratégia em si, as palavrinhas, né? Às vezes não é exigido que seja dessa forma, mas pelo menos os autores vão falar, a gente usou palavras de chaves relacionadas a transtorno de estresse pós-traumático, a terapia cognitivo comportamental e tal, né? Mas é muito fortemente recomendado que vocês coloquem a estratégia de busca que vocês usaram direitinho, porque por causa da replicabilidade, né? As pessoas têm que poder entender bem o que vocês fizeram, até por uma questão de controle metodológico, e para outra pessoa poder fazer essa busca também, daqui a 10 anos fazer a mesma busca, né? E a gente poder ver se isso é replicável. É a chave da pesquisa de vocês, né? É o que vai determinar quantos resultados vocês vão achar. É como vocês buscaram.
Por isso que a gente está falando disso agora de uma maneira mais focada. Fala. Não, eu quero complementar assim, gente. Isso aqui é onde eu sempre digo assim, ó, que a gente precisa gastar um tempo importante, tá? Acho que eu falei na semana retrasada, né? A gente tem que ter muito claro, quando a gente vai fazer uma revisão sistemática, qual é a nossa pergunta de pesquisa, né? A gente tem que ter, assim, ó, de forma muito clara, porque eu acho que o principal ponto de uma revisão sistemática é esse conceito de replicabilidade, né? E a gente vê, assim, revisões sistemáticas que são bagunçadas, assim, que são confusas, tá? E isso, na verdade, tá, tudo bem, tu tem uma estratégia de busca, mas se tu não consegue replicar, tu perde o principal ponto, assim, o principal aspecto que diferencia uma revisão sistemática de uma teórica, que é essa ideia da replicabilidade, né? Então, eu sugiro, assim, para quem quer fazer uma revisão sistemática, quem está pensando nisso, gasta bastante energia nessa etapa aqui. Antes de começar a seleção dos artigos, antes de todas as outras etapas que a gente vai falar depois. Mas aqui, define bem, né, com o orientador, no caso o Cris, ou quem vai acabar fazendo, né, com outros professores, enfim, define bem, assim, qual que é a tua pergunta, que chave tu vai utilizar, né, como é que tu vai fazer todo esse processo, porque se isso aqui, essa etapa aqui, ela tá confusa, ela não tá bem alinhada, a tendência é que isso vire uma bola de neve, né, para depois todas as outras etapas. Então, não sejam preguiçosos ou preguiçosas aqui nessa etapa, porque essa etapa aqui é o que vai fazer uma revisão sistemática ser boa, assim, né, ter bem definido, bem claro e bem executado, tá? É só uma dica, assim, que eu gostaria de deixar claro, assim, acho que vale a pena. Eu pensei, não sei se é uma coisa interessante de complementar no que tu falou. Também seria interessante, talvez, ter um documento específico para ter a base da string específica de cada base de dados, né? Por ter isso registrado já no local separado, para que isso, inclusive, possa ser replicado por ti e pelos outros. Tem gente que publica nas revisões sistemáticas como material suplementar exatamente Isso. a chave, né? Eu não sei se o Gus vai mostrar o PubMed depois. Vou Tá. mostrar. Ela cria uma chave com várias aspas e parênteses e os operadores booleanos. Tem gente que publica como material suplementar essa chave para que a pessoa simplesmente copie e cole no buscador lá, na caixinha lá que faz a busca. Mas é uma boa estratégia, é bem legal, porque isso dá também um nível a mais de capricho, assim, de controle. E por mais que às vezes a gente não se preocupe tanto com isso, eu acho que isso, assim, até a níveis gerais, tá, gente? O capricho que a gente às vezes vai colocar no artigo, uma tabela bonita, o texto formatado, esses cuidados metodológicos, isso enriquece muito o teu estudo. Então, tu chegar e dizer assim, ó, olha, tá aqui a minha chave. Tipo, se tu facilitar para a pessoa, porque a pior coisa que tem é a pessoa tentar replicar e não saber exatamente como é que tu fez. Né? Agora, se tu já... Não, tá aqui, eu já só copia e cola que tu vai conseguir achar os mesmos resultados que eu. Pode parecer né? Mas é um processo bacana, assim, mostra que a pessoa está realmente preocupada em oportunizar que as pessoas consigam replicar isso, né? Então, quanto mais elementos, mais informações tu puder colocar nesse sentido, sem dúvida é melhor. Sem dúvida é melhor. E como é que a gente escolhe esses termos, né? Tem vários, das referenciazinhas que eu botei para vocês ali, tem um guiazinho bem legal, né? Que é do que fazer no passo a passo para escolher os termos, assim. Primeiro passo, na verdade eu pulei um aqui. Enfim, antes de buscar os sinônimos, a gente quer saber quais são os termos, né? E daí a gente parte do PICOS. Deixa eu dar um exemplo aqui no próximo slide, né? Se eu quero fazer um estudo sobre transtornos alimentares, terapia cognitiva comportamental para transtornos alimentares e o efeito disso na autoestima, né? É isso que eu quero saber. Então tá ali, né? O PICO, população, intervenção, comparadores e outcome, né? E os desfechos ali. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou definir quais são os meus conceitos. O que eu quero saber é transtornos alimentares. Minha população são as pessoas com transtornos alimentares, né? Indivíduos com transtornos alimentares. A minha intervenção é terapia cognitivo comportamental. É isso que eu quero saber se funciona, né? E o desfecho é autoestima. Poderia ser qualquer outra coisa, né? Poderia ser qualidade de satisfação com a vida, poderia ser, né, sei lá,
peso, sei lá, qualquer coisa, né? Mas eu quero saber na autoestima. Esse é meu outcome. Aí a gente pode escolher sintomas pós-traumáticos aqui no estudo de TEPT, sei lá. E aí o próximo passo seria ver os sinônimos. Por quê? Pode ser que eu estou procurando um estudo que trabalhe com transtornos alimentares e acho desfecho de autoestima, mas um cara escreveu lá, em vez de escrever autoestima no artigo dele, ele escreveu valor próprio. Sensação de valor próprio. E ele publicou o periódico dele assim. Eu não vou achar esse estudo porque eu botei só autoestima. É a autoestima que me interessa. Então, para evitar isso, eu penso em todos os possíveis sinônimos e termos relacionados que estão relacionados com esse conceito. Então, quando eu boto transtorno alimentar, eu boto bulimia, anorexia, eu boto transtornos do apetite, eu procuro todos os sinônimos possíveis. E aqui tem aquele textinho da dicas de como eu buscar sinônimos, né? Posso ir em dicionário de sinônimos, dou aquela buscadinha no Google Scholar dos artigos de interesse, né, e vejo como é que eles estão chamando. E daí a gente vê se tem artigos de referência com os subject headings, que eu vou falar depois. São esses termos definidos e uniformizados que a gente tem aí para ter palavras-chave. Tá? Vou falar depois sobre o mesh. Mas a gente busca sinônimos em primeiro lugar. Né? Então a gente tem ali, né, as coisas que a gente quer. Estamos começando a formar nossa estratégia de busca. Tá? A gente vai pensar nos nossos conceitos-chave e daí vai começar a gerar sinônimos para eles. Até aqui tudo bem? Só queria chamar a atenção num detalhe legal, assim, Gus. Achei muito legal essa figura, não tinha visto, não sei se foi tu que fez. Ou se não, tá no... É um exemplo daquela universidade ali que gerou o muito massa, mas olha só. Olhem ali o Intervention, Cognitive Behavioral Therapy. Olhem a diferença do primeiro para o segundo. É um O e um U a mais ali. Porque dependendo do inglês, é britânico ou não, é behavior ou behavioral, né? Com O ou com OU, né? E isso já faz diferença às vezes em qual artigo tu vai puxar. Porque se tu bota um, em tese deveria vir, mas às vezes não vem. Então assim, de novo, o Gus vai falar dos mesh terms, em tese, isso tudo deveria estar padronizado, mas na vida real não é assim. Então a gente vai usar esses sinônimos para que a gente possa também dar conta disso. E às vezes um ou fora do lugar já sai um artigo a mais, ou dois, ou três, ou às vezes se é de uma área, não, isso aqui tem muito estudo britânico nisso, já vai sair toda aquela alça ali, já sai fora, porque tu não botou um ou, né, por exemplo. Então, esses cuidadinhos, assim, são detalhes que a gente tem que estar ligado quando for buscar, fazer a busca. Por isso que eu falei, essa parte aqui é o que vai definir, assim, muito, né, o que vai ser, qual vai ser o tom da revisão. Então, muitas vezes acontece da gente se dar conta disso lá no final, lá no revisor. Mas como é que tu não colocou os estudos do cara lá de Londres? O cara é o maior especialista nisso, daí tu vai olhar a tua busca porque tu não botou um termo a mais com o inglês britânico e não puxou, né? Então, se a gente não gastou tempo aqui no início, então todas as etapas depois, quantos artigos foram incluídos, quantos foram excluídos, todos os números, as porcentagens, tudo vai mudar, porque tu vai ter que refazer a busca com behavioral a mais. Então é um detalhe, só um exemplo disso que eu estou falando. Gastem bastante tempo e energia aqui, porque isso vai ser importante para avançar. Um outro exemplo... Opa, desculpa. Um outro exemplo sobre isso foi na nossa revisão, que a gente fez um teste, a gente estava conversando em algumas bases, a gente fez um teste de redundância, que a gente colocava as palavras e depois meio que repetia elas de forma redundante, assim, e a gente achava mais resultados em algumas bases específicas quando a gente usava um método de redundância na busca. Então, essa é uma coisa bem interessante também, né? Na prática, a gente vê, se a gente ficar tentando nas bases, a gente vê que essas pequenas mudanças dão diferentes resultados de artigo, né? Então, isso é bem importante mesmo. E daí, para eu fazer minha estratégia de busca, eu tenho símbolos de interesse, né? Eu vou falar dos operadores booleanos, mas eu também vou falar desses símbolos exatamente para isso que o Dudu estava falando. Por exemplo, quando eu coloco estresse pós-traumático na abinha de busca lá, da Medline, né? Ele vai buscar estresse, pós e traumático em qualquer lugar. Então, eu posso achar o estudo que vai falar sobre o estresse que eu tive quando eu vi o cinema, que foi pós a minha aula de piano,
né? E eu considero meu relacionamento muito traumático. Ele vai achar esse estudo, porque eu não estou procurando essas palavras juntas, né? Ele está procurando qualquer uma dessas palavras em qualquer lugar. Se eu quiser procurar uma expressão, portanto, uma frase, uma phrase, eu costumo colocar elas entre aspas, né? Porque daí ele vai buscar estresse pós-traumático junto, né? E exatamente do jeito que está escrito. Outro jeito de fazer isso é botar esse ADJ aqui, né? Que quer dizer, de novo, essas aqui que eu estou falando são relativamente uniformes entre as bases, mas pode mudar. Eu posso botar o ADJ ali, que quer dizer que as palavras estão juntas. Inclusive, se eu for entrar nisso, tem vários recursos, do tipo, tem ADJ3, que daí a palavra tem que estar junta em até 3 palavras de distância, né? Tem vários recursos assim que tem autores que buscam, que usam esses recursos. Eu não preciso colocar na minha estratégia de busca. Mas eu tenho que cuidar, porque senão eu só boto o estresse pós-traumático solto lá e acho que estou arrasando. Tem que estar entre aspas, senão vai achar um monte, vou ter um monte de artigo lá depois que não tem nada a ver. Né? Tem esses recursos de truncação, ou, né, de truncation, que resolvem parte daquele problema que o Dudu estava falando. Se eu boto trauma, asterisco, eu vou achar tudo que tem isso no início. Eu vou achar trauma, traumático, trauma, traumatizante, traumatisticamente. Vou achar tudo que tem trauma no início. Né? Então, isso é um recurso que economiza para não precisar ficar falando, né? Behavioral, behavioralistic, falar tudo, eu boto behavior, asterisco e alguma outra coisa. Né? Então tem esses recursos. E tem esses wildcards que são isso, né? Bem por esse exemplo do behavior. Se eu boto ali no Medline, por exemplo, se eu boto uma interrogação ali depois do O, ele vai achar behavior, sem nada na interrogação, e behavior, porque tem outra palavra ali, outra letra ali. Né? Tem outro exemplo ali com o jogo da velha, né? Então, a gente tem esses recursos que a gente pode usar. Quando vocês leem um manual de revisão sistemática, geralmente é recomendado, que vocês falem com um information specialist para ajudar vocês na revisão sistemática. O que é isso? É um bibliotecário que está experiente em conduzir revisões. A gente fez isso na nossa agora, e a gente entrou em contato com a PUC, com a biblioteca da PUC, para fazer se eles faziam esse serviço. Então, a gente teve uma assessora que era uma information specialist. Daí a gente mandou nossas palavras-chave para ela e perguntou o que ela achava. E dela devolveu com algum desses elementos de truncation, para facilitar para nós. Tipo assim, botou no trauma, botou no não sei o que, tal. Então, isso foi bem legal. Né? Aí deixa mais simples, que nem o Dudu falou, né? Parece que a gente tá mais ligado do que a gente tá fazendo quando eu mando meu artigo lá e tem isso em vez de ter trauma escrito de 300 jeitos diferentes, né? Isso é interessante para nós. Os subject headings, então, né? Falando agora dos mesh terms, desses termos. O que eles são? Eles são palavras padronizadas por uma base que agrupam vários conceitos em um termo mais utilizado. Ou seja, é uma tentativa de resolver esse problema. Tem gente que escreve behavior, tem gente que chama TEPS de uma coisa de outra, post-traumatic com hífen, sem hífen. Então, para resolver isso, a gente fez um padronizado, né? E não só isso, não tem só os termos padronizados, mas tem toda uma hierarquia lá, né? Das ciências, né? E daí a gente vai dividindo os temas em vários assuntos. Aí fica mais fácil de indexar e achar os artigos. Essa é a ideia, né? Dessas coisas. A Medline daí, né? Fez essa iniciativa, que é o MESH. Depois eu vou, se der tempo ali, eu vou pedir para a gente abrir, para a gente fazer uma busquinha, assim, de termos, mas encorajo vocês a abrirem e fazer essa busca, assim, né? O termo que eu estou buscando aparece ali nos MESH terms, é só abrir o site e buscar, né? Como é que está definido esse termo no MESH. E o DEX é a tradução. Tradução para português, para a nossa língua. Então, significa a mesma coisa, a sigla. Então, é isso. Aqui que eu acho que é interessante também a gente ficar. Os marcadores booleanos, né? Eu tentei facilitar ali nas figuras, vamos ver se deu certo. A gente tem os 3 principais marcadores booleanos, né? Que são as coisas que a gente vai escrever na nossa busca para dizer o que eu quero. Porque isso aqui eu quero transformar em uma coisa escrita, uma linha escrita só. Como é que eu faço isso? Eu tenho sinônimos e eu tenho os outros assuntos, né? Eu quero dizer que eu quero achar
qualquer coisa parecida com eating disorders, e isso com qualquer coisa parecida com TCC, com terapia cognitivo comportamental. Como é que eu escrevo isso? É para isso que servem os marcadores booleanos. Quando eu escrevo OR, eu estou adicionando termos, qualquer um deles serve. Ou seja, eu quero terapia cognitivo-comportamental, ou terapias cognitivo-comportamentais, ou TCC, ou qualquer um desses me serve. Então, eu estou adicionando esses termos, né? Eu estou aumentando os artigos que eu vou encontrar. Por isso que eu estou falando em adição. Eu vou aumentar o meu número de artigos. Eu vou adicionar termos e aumentar o número de artigos que eu vou encontrar. Porque eu vou achar qualquer um desses. É para isso que serve o OR. Depois eu vou mostrar um exemplo disso, tá? A gente vai ficar mais claro. Mas aí eu vou adicionando termos. OR. Quando que eu vou restringir a minha pesquisa? Quando eu botar um AND. Por quê? Se eu procurar eating disorders, eu vou achar qualquer coisa que tenha a ver com transtorno alimentar. Se eu botar AND terapia cognitivo-comportamental, aí eu vou restringir, porque eu só vou achar o que tem transtorno alimentar e terapia cognitivo-comportamental, os dois ao mesmo tempo. Então, naquela figura que eu botei ali do AND, né, vocês têm 3 termos diferentes lá, mas se eu botar AND entre cada um deles, eu só vou achar a intersecção, eu só vou achar o que junta os 3. Eu só vou achar os artigos que estão lá no meio. Faz sentido para vocês? Tá. E tem um terceiro, a gente costuma usar or and direto, né? E tem o not, que é um marcador booleano que também pode ser usado, mas que geralmente não é usado, e até se recomenda que não use abertamente, né? A não ser em casos específicos, porque ele elimina artigos, né? Que tenham aqueles termos. Ou seja, se eu botar eating disorders not TEPT, o que vai acontecer? Se tem algum artigo que tinha as duas coisas, ele vai tirar, então eu vou perder alguns artigos. E se o autor resolveu lá em algum momento da conclusão dele falar em TEPT, eu vou tirar esse artigo, né? Então, eu vou tirar artigos que poderiam ser úteis para mim, né? Eu corro um risco muito grande, né? Tirando um artigo só porque ele tinha aquela palavra no texto, ou no resumo, ou no título, ou seja, então, por isso que não se usa muito esse. Tem que usar com bastante parcimônia. Deixa eu dar um exemplo, né? Como a gente olhou aquela tabela do pico, o que seria para eu estudar, fazer um estudo sobre o efeito de cigarros eletrônicos no comportamento de fumar de adolescentes? Né? Como é que eu faria essa pesquisa? Os meus sinônimos são separados pelo OR. Os assuntos são separados por AND. Né? Cada letra do pico ali é separada por AND. Eu quero todas essas coisas num estudo só. Né? E pode ser qualquer um dos sinônimos. Então, o que vai acontecer? Entre sinônimo, na vertical ali vai ter OR, entre os sinônimos, e na horizontal vai ter AND. Aí, quando eu escrever, vai ficar que nem está ali embaixo. Né? A frase escrita. Dá para botar o parênteses também, né? Eu boto parênteses para fechar os assuntos. Então, vai ser youth, ou adolescent, ou teen, ou, né, todos os sinônimos que eu pensar. Fecha parênteses. And, novo assunto, né? Vai o I do pico aí, né? Cigarro, and. E por aí vai. Né? Eu tinha 2 intervenções nesse caso. Eu tenho cigarro e tenho propaganda, né? Tenho cigarro eletrônico e propaganda. São 2 intervenções diferentes. Então, ele separou em 2 parênteses diferentes ali. Né? Tem que ter tudo isso. Uma coisa interessante sobre essa frase aqui específica é que a gente não vai achar um estudo, ou melhor, talvez a gente não ache algum estudo que tivesse só cigarros eletrônicos. Porque eu estou exigindo que tenha advertising também. Tem o AND ali. Vai ter que se falar em advertising no estudo. Entenderam o que eu quero dizer com o AND ser mais restritivo, excluir artigos? Né? Quando eu boto AND, eu estou exigindo que aquilo ali esteja presente. Então, portanto, eu vou especificar mais, vou achar menos artigos. Até agora, pessoal. Ok? E é para isso que servem os marcadores booleanos. Na prática, eu vou escrever, eu vou dividir em parênteses os meus, né? A minha população é essa, minha intervenção é essa, né? Meus outcomes são esses. E eu vou fazer isso entre parênteses e vou juntar isso por AND. É basicamente isso que eu vou fazer na minha estratégia de busca. Tá?
E daí o que o Dudu estava falando, né? Aí um jeito mais complicadinho de ver isso, e que é o jeito que aparece lá na Medline, é um jeito que muitas revisões, vocês vão ver em muitas revisões, é isso, tá quebrado, né? Porque eu não consegui botar tudo na vertical, mas imaginem que segue, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é uma colunona, assim, né? Em que a gente vai enxergando essas coisas. Aí o que os caras fazem? Eles fazem uma busca lá, um campo lá na Medline que eles preenchem com os termos relacionados a trauma aqui, né? TEPT, pós-trauma, post-traumatic stress, stress disorder, combat disorder, blá, blá, botam todos os sinônimos de TEPT ali numa primeira linha, né? De TEPT. Na segunda linha eles falam de trauma. Na terceira linha eles falam de estresse. Eles fazem várias buscas que a gente sabe, não está aparecendo ali, mas elas estão separadas por AND. Cada uma dessas linhas tá ali, né? Tem um AND. Mas eu faço uma para cada termo, uma para cada termo, uma linha para cada termo, né? E aí lá no 5, quando eu for fazer quando eu juntei todos os termos da minha condição ali, da minha população, eu faço assim, uma nova regra que pode ser o 1, o 2, o 3 ou o 4. Tá? Eu sei que é mais complicadinho de olhar assim, mas quando chega no final faz sentido, né? Vocês têm a população ali, a condição, a população, né, uso de drogas, tal. De novo, tem um monte de termo ali. Aí eu chego lá no 12 e eu digo, pode ser qualquer um desses termos. O item 12 lá diz, pode ser o substance use, pode ser o 6, pode ser o 7, pode ser o 8, pode ser qualquer um. E aí lá no final da busca eu digo que tem que ter o 5 e o 12. O que isso quer dizer? Qualquer um daqueles termos lá do 1 ao 4, mais qualquer um daqueles termos lá do 7 ao 12. É mais ou menos assim que aparece esse negócio. Fica mais complicadinho de enxergar assim. Mas é isso, é um jeito de dividir mais pelo conceito, por cada conceito que eu coloquei, né? E assim que aparece lá na saída, no output né? de várias revisões que vocês vão ver, mais da Medline, né? Mais assim. Mas quando vocês forem buscar, né? E daí por isso que eu botei aqui, bora testar, né? A gente não vai ter muito tempo. Mas a proposta que eu ia fazer para vocês era da gente abrir, né? Eu até usei aqui o portal de periódicos da CAPES, né? Que a gente acessa ali pelo Omnis da PUC mesmo, a gente acessa pela PUC. E o que eu queria propor para vocês, mesmo nesses minutinhos finais, ou mesmo se não sobrar tempo para isso, mas de vocês fazerem, né? É de vocês pensarem naquela pergunta de pesquisa que o Dudu falou lá 2 semanas atrás e construir essa estratégia de busca, né? Construir essa estratégia aqui, ó. Quais são os termos que eu tenho que pôr na minha população? Quais são os termos que eu tenho que pôr na minha intervenção? Quais são os termos que eu tenho que pôr no meu outcome? E como é que ele vai ficar escritinho assim, usando or, and. Né? Eu queria que a gente testasse isso. E aí eu acho que na próxima, Gus, a gente pode pegar ali uns 15, 20 minutos iniciais e ir trabalhando com as ideias que a galera vai trazer e vendo os exemplos. Ó, esse aqui deu bom, esse aqui poderia ter ficado assim, esse aqui ficou truncado, não achou nenhum artigo porque ficou muito específico, esse outro achou 500 mil artigos, talvez ficou muito amplo. Então acho que façam esse tema aí de casa e a gente pode usar, a gente adequa ali o cronograma, a gente tem data de boa, né? A gente daí deixa a aula que vem para ficar brincando nisso, assim, tipo, corrigindo, né, entre aspas. Mas assim, gente, a ideia é que não tenha certo e errado, não precisam se preocupar em trazer uma busca perfeita, mas tragam, assim, ideias de busca, pergunta de pesquisa, né? Então todo mundo vai ter que ter pergunta de pesquisa, em forma de pergunta, né? Que nem a gente falou lá no primeiro, com interrogação no final. Qual é o perfil do uso de drogas em veteranos, combatentes, sei lá o quê? Como se fosse mais ou menos ali do exemplo do Gus. E aí embaixo, uma possível chave de busca que pudesse, né? De novo, responder, obviamente, aquela pergunta ali. E aí a gente vai, na semana que vem, na outra, desculpa, né? Olhando junto, assim, para essa pergunta de pesquisa, essa chave tá boa, não tá, enfim, a gente vai daí aprimorando. Pode ser que saia até algumas coisas legais aí, até para perspectivas futuras, assim. Acho que fica bem legal. O que vocês acham? Agora que eu vi as perguntas ali, mas é isso. Eu acho uma boa. Daí a gente, naquele conteúdo que a gente tinha passado, a gente daqui a pouco bota uma aula para frente, mas acho que, não sei,
deu o estalo aqui agora que acho que poderia ser legal, até para alguém, daqui a pouco for um assunto legal mesmo, a chave boa, já vamos tocar adiante aí, daqui a pouco já sai uma coisinha, né? Gente, eu tenho uma dúvida. Aproveitar já que estamos com os especialistas aí, só que me ocorreu, me perguntaram esses dias, eu não soube responder. Se eu pesquisar, por exemplo, no periódicos CAPES ali, tá, fiz uma busca e tudo mais, eu posso depois colocar no meu artigo como se eu tivesse feito aquelas pesquisas, digamos, na base de dados, no Cielo e no, sei lá, no Scopus, porque o PubMed ele te dá aquelas bases de dados para filtrar ali, ela equivale ou não? Seria melhor eu ir realmente no Cielo e lá procurar, ou se eu fizer tudo pelo periódicos CAPES dá na mesma? Boa pergunta. Eu tenderia a ir fazer a busca em cada uma das bases, tá? Eu, assim, como o Gus falou ali do exemplo do Notes, tá? Eu, assim, os filtros, aqueles que aparecem tanto no PubMed como em qualquer outro lugar, assim, é a minha opinião, gente, não quer dizer que tá certo, tá? Mas eu não aconselho vocês a usar, eu não uso, tá? Por exemplo, eu quero escolher ali, tirando até o próprio tipo de estudo, porque isso alguém fez, né? Uma classificação, digamos assim, e então tu vai ter ensaio clínico randomizado duplo cego, ensaio clínico não sei o que controlado placebo. Aí cada uma vai ser, né, uma categoria, digamos assim. Então eu particularmente não uso aqueles filtros. Por quê? Porque eu prefiro fazer isso de forma manual ou semi-automática, né, com as plataformas de ajuda. Nesse caso, William, a pessoa faria o quê? Colocaria uma busca no Cielo, uma outra busca não sei aonde, outra busca não sei aonde, e a gente tem ferramentas hoje que agrupam todas as buscas, excluem os duplicados, porque o Gus falou ali no início, né? Tem periódicos que vão estar na base A e na base B, né? Então já existem ferramentas, softwares, aplicativos até de celular, que tu bota a busca ali, ele já exclui os duplicados. Então tu não vai ter o trabalho de olhar 2 vezes o mesmo paper, ele já vai automaticamente pelo título, autor, ano, excluir os duplicados. Então eu confio mais assim, tá? Eu não gosto muito ali dos filtros porque eu acho que a gente pode perder informação importante, tá? Quando usa ali os filtros. Eu tendo a fazer manual. Por quê? Porque eu sei qual é a minha pergunta de pesquisa, eu sei quais são os tipos de estudo que eu quero escolher, eu sei quais são os meus critérios de inclusão e exclusão, né? Então, com isso, né, eu acredito que a gente tem um controle maior de quais os artigos vão de fato ser eliminados. Porque esse é o grande questão, né? Por que tu deletou tanto esses artigos aqui? Por que esses artigos aqui lá do Christian, que é especialista em TEPT, não aparecem no teu estudo? Porque daqui a pouco tu usou um filtro automático e sei lá por que saiu todos aqueles estudos ali. Então tu dá um tiro no pé. Por esse motivo, eu não gosto muito dos filtros automáticos. Mas eu já vi que tem gente que usa e tal, de novo, não tá errado. Mas eu particularmente não gosto muito. Eu concordo com o Dudu. Eu acho que a gente, fazendo 1 a 1, a gente tem mais controle, né? Hoje em dia, ali a PUC disponibiliza o Omnis, né? Então, que é um sistema de meta-busca, né? Ele faz busca em base de dados que buscam, né? Então, mas eu não sei, eu também fico mais, assim, talvez uma visão mais tradicional de fazer 1 a 1, né? Eu acho que a gente tem mais controle sobre o que está acontecendo. Mas não especialmente, né, Cris, quando a gente fala de meta-análise, por exemplo, às vezes a gente tem um estudo, agora tá super na moda, assim, estudos translacionais, que tem experimento com modelo animal e um estudo empírico junto, no mesmo paper. Daqui a pouco tu usa o filtro ali, só quero estudo com humanos, aí esse estudo aí caiu fora. Mas para tua meta-análise, tu queria o tamanho de efeito do teu grupo controle com o teu grupo, e aí porque tu usou o filtro, por exemplo, o estudo cai fora. Ou não, depende, mas poderia cair, né? Então, esse tipo de ajuste fino, assim, que eu não confio muito no filtro, eu prefiro olhar manual, assim, mas, de novo, né? Não quer dizer que é o definitivo, né? A resposta é só um argumento do porquê que eu gosto de fazer, digamos, dessa forma. E na prática tem variação, né, gente, de como as pessoas fazem. Um autor varia um pouquinho pro outro. Pessoal, são 14 horas agora, então
Gus, Dudu, muitíssimo obrigado, acho que está excelente, né? Tivemos então nosso segundo seminário. Vamos agora na sequência, na próxima reunião, eu acho que já temos a questão do salão, né? Se eu não me engano, que seria para a próxima semana, né? E aí na outra voltamos à questão do seminário. Guris, muito obrigado. Eu já logo em seguida, ainda hoje eu mando o link ali no e-mail para geral, tá? Beleza? Uma boa semana para todo mundo. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, beijos. Tchau.